Pronto, minha gente, eu vou fazer uma revisãozinha aqui de potências, tá? E vou mandar pra vocês, que a galera que passou a semana sem ir vai conseguir acompanhar a questão do conteúdo, tá bom? Que a gente já iniciou. Então, todo mundo lembra que potenciação, ela é basicamente a multiplicação, né? Então, eu tenho uma coisa que eu vou chamar de base. Tem outra coisinha que eu vou chamar de expoente, né? Todo mundo sabe que essa base vai ser repetida algumas vezes, né? Só que quem vai me dizer quantas vezes eu preciso repetir a base para poder multiplicar ela é justamente esse expoente aqui, não é? Então, por exemplo, se eu botar 4 elevado a 3, significa que eu tenho que pegar minha base 4 e repetir ela 3 vezes, né? Em uma multiplicação. Depois que eu faço essa repetição, é só fazer o produtozinho aqui para ver o resultado, né? Então, primeiro aqui, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 e finaliza a conta, né? Então, até aí, nada de muito novo para vocês. A propriedade de potência, ou a potenciação, ela vai ter algumas aplicações interessantes, né? Por exemplo, na questão de análise em combinação. Então, eu botei um exemplozinho aqui que está no livro de vocês, que consiste em a gente tentar ver quantas combinações diferentes de roupas uma pessoa consegue montar com uma certa quantidade que ela está levando, né? Então, pegando a questão aqui, ó. Para uma viagem, Clara pretende levar na sua mala 3 calças, 3 camisetas, 3 blusas e 3 pares de calçados. Com as roupas que ela está levando, de quantas maneiras diferentes? Basicamente a pergunta é: quantos looks diferentes Clara poderá se vestir escolhendo uma calça, uma camiseta, uma blusa e um par de sapatos, né? Então eu teria várias formas de se fazer esse tipo de probleminha aqui, de se resolver esse tipo de probleminha. Só que o mais simples é a gente usando o princípio multiplicativo, né? Eu vou botar essas 4 barrinhas aí, ó, e cada barrinha vai representar um item desse, né? Então eu tenho calças, tem blusas, a gente tem camisetas e tem calçados, né? Pronto. Então em cada um eu vou colocar a quantidade, né? Então são 3 calças, 3 blusas, 3 camisetas e 3 pares de calçado, né? Então, para saber quantas combinações diferentes, quantas roupas diferentes ela vai conseguir montar com essas coisinhas que ela levou para a viagem, eu só preciso fazer a multiplicação, né? Então, novamente, a gente cai no caso de potência. Então, ficaria 3 vezes 3, resultado 9. 9 vezes 3, resultado 27. 27 vezes 3, resultado 81. Então, em tese, ela conseguiria montar 81 looks diferentes com essas coisas que ela levou, né? Então, trocando sapato, camisa, blusa e etc, tá? Então, vou trazer alguns probleminhas aqui antes da gente ver a questão de propriedade de potência, que no caso seria resolver esses probleminhas aqui, tá? Então, primeiro diz o seguinte: escreva os resultados das potências a seguir. Então eu tenho 5 elevado a 2 vezes 2, né? Então nesse caso aqui, ó, a gente pega essa potência e expande ela, né? Então eu sei que minha base vai se repetir 2 vezes. E eu sei que eu tenho esse 2 aqui também multiplicando, né? Então agora que eu fiz aqui a abertura da potência, só preciso resolver na multiplicação, né? Então 5 vezes 5, 25. Pego 25 e multiplica pelo próximo, que é 2. Resultado 50, né? O outro aqui um pouquinho parecido, que a gente tem aqui, é 2 elevado a 3 vezes 5, né? Então, novamente, eu vou expandir minha potência. Então, minha base 2 vai se repetir 3 vezes. E eu coloco o 5 aqui do lado, porque ele faz parte também da multiplicação, né? Então, agora é só resolver novamente. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Finalizamos aqui. Beleza. Só que, em alguns casos, a gente vai precisar pegar alguns números
que estão grandes ou dentro de raízes e acabar convertendo ele para potência, né? Então, se eu der um exemplo aqui, ó, o número 12, tá? Então, pela questão, eu estou dizendo o seguinte: escreva na forma de potência os números a seguir. Então, eu escolhi o 12. Como é que o 12 ficaria em forma de potência? Então, qual é a dica que eu dou? Lembra daquela linha de MMC que vocês faziam? No caso, a gente chama de fatoração, né? A ideia é vocês fazerem isso, tá? Então, vai fatorando o número até chegar em 1 e a gente vai usar os divisores para utilizá-lo como base de potência, né? Então, vamos ver como é que ficaria aqui, ó. O primeiro número que eu posso usar para dividir o 12 é o 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6. 6 é par, dá para continuar por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E agora eu divido por 3 para finalizar, né? 3 dividido por 3 dá 1. Então, qual é a ideia? Eu usei o número 2 para dividir, então eu vou colocar aqui. E eu usei o 3 para dividir, então eu vou colocar aqui, tá? O que é que eu faço agora? A quantidade de vezes que o número se repetiu aqui, ó, eu vou colocar como expoente. Então, o número 2 se repetiu duas vezes. Então, o meu expoente é 2. O 3 só se repetiu uma. Então, o expoente é 1. Tá? Que nem precisa aparecer. Então, o 12, eu posso reescrever ele dessa maneira aqui, ó. 2 elevado a 3. Opa, desculpa. 2 elevado a 2 vezes 3. Beleza? Mesma coisa, eu poderia pegar aqui, ó, o 96, tá? 96, um númerozinho qualquer, e a minha intenção é escrever o 96 de uma forma um pouquinho diferente, no caso em forma de potência, tá? Então, qual é a ideia? Pega o 96 e sai fatorando ele, como se fosse aquela linha que a gente fazia no MMC, né? Então, como o 96 ele é par, dá para começar dividindo por 2, tá? Só fazendo aqui 96 por 2, acredito que vai dar 48. Deixa eu ver aqui. 4, aí 1 D6, isso aí, 48. Por 2 ainda. 48 por 2, 24. Por 2 ainda dá 24 dividido por 2, 12. Por 2 ainda dá 12 dividido por 2, dá 6. Por 2 ainda dá 6 dividido por 2, dá 3. E por último, 3, não é? 3 dividido por 3 dá 1. E eu finalizo aqui, ó. Então eu sei que eu usei o número 2 para dividir, e eu sei que eu usei o número 3 também para dividir. Eu vou contar quantas vezes cada um se repetiu e colocar essas repetições como expoente, né? Então o 2 se repetiu 1, 2, 3, 4, 5. Então meu expoente é 5 no 2, né? E o 3 se repetiu apenas uma vez. Então seria 1, que novamente não precisa aparecer, né? Então 96 em forma de potência seria 2 elevado a 5 vezes 3. Beleza? Então até aí também não é nada de muito complicado não para se fazer. Então muitas vezes vocês vão ter um número já grande, um número inteiro, e vocês precisam reescrever esse número em forma de potência para poder resolver algum outro problema que possa ser que apareça, tá? Pronto, isso aqui não precisa a gente focar, a gente vai para isso aqui agora, que é a parte principal, né? O importante, que são aquelas propriedadezinhas que a gente tem de potência, tá? Então a primeira seria o produto de potência de mesma base. Essa daqui. Produto de potência de mesma base. Pronto. Pela regra, eu tenho a seguinte situação: se eu tenho duas bases se multiplicando e essas bases terem alguns expoentes, por exemplo, aqui eu posso colocar 4 e aqui posso colocar 2, eu posso transformar isso numa coisa só, né? Então eu posso repetir a base uma vez, pegar os expoentes e somar. Então ficaria 4 mais 2, né? Esse número eu consigo somar, então repete a base novamente. 4 mais 2, 6. Então esse processo aqui que eu fiz aqui no meio, vocês não precisam fazer não, tá? Coloquei aqui só para mostrar que a gente tá pegando e somando as bases, só somando os expoentes, né? Então repeti a base uma vez, peguei os expoentes e fiz a soma. Com números, para ficar mais tranquilo, então ficaria 3 elevado a 5, por exemplo, 3 elevado a 8. Tá? Então veja aqui, ó, mesma base, numa multiplicação.
para não ficar tudo isso aqui, ó, eu posso reduzir em uma única base, pegar os expoentes e somar, né? Então, ficaria 5 mais 8, resultado 13. E a gente finaliza aqui. Um cuidado que vocês devem ter é quando esses expoentes forem negativos, tá? Porque pode aparecer alguns probleminhas desse tipo aqui, ó. Então eu vou ter aqui o número 3 elevado a 8 vezes 3 elevado a 5, negativo, né? Então nesse caso aqui, ó, eu vou usar a mesma regra. Vou repetir a base e somar os expoentes. Então seria 8 mais... Só que esse expoente aqui ele é negativo, né? Então eu vou carregar o sinal junto com o número. Menos 5. Então veja que apareceu dois sinais de uma vez. Então nesse caso a gente coloca um parêntese, né? Para não ficar esses dois sinais aí colados. E a gente pode fazer aquela regrinha de sinal para substituir esses dois sinais aqui por apenas um, né? Então repete a base, ó. 8, se tu tem mais com menos, a gente lembra que isso dá menos, né? Então no fundo, quando a gente tiver expoentes negativos, a propriedade diz que a gente precisa somar, mas pode cair numa subtração, tá? Então repetindo aqui, ó. 3 é a base, 8 menos 5, resultado 3. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. A minha base 2 vezes a minha outra base 2, expoente menos 4 e expoente menos 2. Beleza? Então vai seguir na regra aqui, ó. Minha base é 2. E agora eu vou somar os expoentes, né? Então eu tenho que somar o menos 4 mais o menos 2. Beleza. Eu vou repetir a base e novamente, ó. Mais com menos vai dar menos, não é? Então, eu vou juntar o menos 4 com menos 2. Quando eu faço essa conta aí, ó, eu tô devendo 4 e eu comecei a dever 2 também. Então, ao todo, eu vou ficar devendo 6, beleza? Então, essa é a primeira propriedade, que ela é tranquila também, porém tem que ter um certo cuidado quando aparece expoente negativo, né? Aí, uma outra propriedade parecida com essa, a gente chama de quociente, que é divisão, né? Quociente de potências de mesma base. E nesse caso aqui, ó, como eu tenho uma divisão, ao invés de fazer uma soma com os expoentes, eu vou acabar fazendo uma subtração, tá? Então, se é a mesma base, eu posso reduzir isso a uma única base, beleza? Só que a condição é, pega os expoentes e subtrai. Geralmente é o primeiro menos o segundo, beleza? Pode aparecer nesse formato aqui, ó, com o sinal convencional de divisão, né? Mas a regra permanece a mesma. Ou em forma de fração ou com sinalzinho de divisão, você vai repetir a base e subtrair os expoentes, né? Então ficaria o primeiro expoente menos o segundo. Em exemplos numéricos, eu poderia ter uma situação desse tipo aqui, ó. Eu tenho 10 sobre 10, o 10 de cima tem expoente 20, o 10 de baixo tem expoente 15, né? Então, para eu não fazer duas potências separadas, eu posso reduzir isso aqui a uma coisa só para ficar mais fácil, né? Então, ficaria 10 e eu vou subtrair os expoentes agora. 20 menos, aí eu carrego 15 e coloco aqui, beleza? Então, ficou 20 menos 15, repete a base e subtrai os expoentes agora. 20 menos 15 dá 5, beleza? Aí aqui a gente resolveria a potência normalmente, né? Pega o 10 e repete ele 5 vezes numa multiplicação. E assim vai, beleza? Vou apagar aqui, pronto. Da mesma forma que vocês têm que ter cuidado com números negativos quando aparece no expoente, nesse caso aqui também, tá? Deixa eu colocar um exemplo aqui, ó. Na verdade eu vou colocar o mesmo exemplo, só que eu vou mudar o sinal de um dos expoentes, né? Então o de cima vai ficar 20, e geralmente o probleminha acontece aqui embaixo, quando o expoente do de baixo é negativo, menos 15, tá? Então qual é a regra? É eu pegar a base e repetir,
pegar o primeiro, ou de cima, colocar na frente, menos o de trás, né? Que é o menos 15 aqui. Só que eu tenho que carregar esse 15 junto com o sinal que ele tem, né? Que é negativo. Então veja que aparece novamente, ó, dois sinais consecutivos. Por isso eu coloco um parêntese, né? Aí eu vou fazer o joguinho de sinal para eliminar um desses dois aqui, ó, porque com dois a gente não resolve nada. Então, menos com menos, pela nossa regra, vai dar mais, não é? Então, repete a base. Menos com menos, mais. E o 15 repete. Beleza? Aí agora a gente tem condições de fazer essa soma aí. 20 mais 15 vai dar 35 e a gente finaliza. Beleza? Aí o 10, teoricamente, aqui teria que se repetir 35 vezes e ser multiplicado. Mas a gente não vai precisar fazer isso no momento, né? A outra propriedade que a gente tem é a potência de uma potência. Potência de uma potência. E essa daqui vai ser bem importante quando vocês forem trabalhar a questão de equações de quarto grau, né? Com a outra professora, Ana Catarina. Porque vejam só, a gente pode manipular esses expoentes de uma forma que seja convencional para a gente, tá? Então, vamos dizer que eu tenho a elevado a 2 vezes 3, beleza? Então, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Repetir a minha base e multiplicar os expoentes, é multiplicação, tá certo? Então, quando aparece dois expoentes consecutivos, eu posso multiplicá-los para deixá-lo só um. Então, ficaria 2 vezes 3, 6, beleza? Poderia aparecer 5 expoentes consecutivos também, sem nenhum problema, né? Então, poderia ter a base 2, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 2 de novo, e assim vai, beleza? Colocar só 3 aqui, ó. Vou colocar mais um. E elevado a menos 2 agora. Então veja que eu tenho vários expoentes, não é? Mas eu posso reduzir esses danadinhos tudinho aqui a um só. Fazendo o que? Repetindo a base e multiplicando todos eles. Então primeiro ficaria 3 vezes 4, que dá 12. Aí ficaria 12 vezes 2, que dá 24. Pego 24 vezes o 2 negativo, né? 24 vezes 2, 48. Só que como esse daqui é positivo e esse é negativo, o resultado fica negativo, né? Então ficaria 2 elevado a menos 48. Porém, a gente pode fazer algumas gambiarrinhas aí com essa propriedade, né? Que é a parte mais importante que vai ter para a gente nessa propriedade, né? Eu posso sair fazendo algumas manipulações. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 16 e a gente sabe que 16 pode ser escrito em forma de potência, só que numa potência que a gente já conhece, não é? O número que dá 16 é o 4 vezes 4, que é a mesma coisa que 4 elevado a 2. Então, vou pegar o 4 elevado a 2 e colocar aqui. E dizer que ele é a mesma coisa que o 16, né? Mas olha o que dá para a gente fazer também aqui em relação a isso. Eu vou pegar o 4, colocar ele dentro de um parêntese e o 2 eu vou colocar fora. Porque eu posso pensar no número 4 também como um número vezes ele mesmo, né? Então eu posso pensar no 4 como 2 vezes 2, que é 2 elevado a 2, né? Então ao invés de eu escrever 4 aqui, ó, eu posso pegar 2 elevado a 2, o parêntese, e esse 2 que estava fora permaneceu fora, beleza? Então tá aí uma forma diferente de escrever o número 16. E para melhorar isso daqui, ó, eu posso repetir a base e multiplicar esses expoentes aqui, não é? 2 vezes 2, resultado 4. Então quer dizer que o 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, beleza? Então isso aqui é uma forma diferente de se escrever o número 16, tá? Quando for conveniente fazer isso. Eu tenho essa situação aqui também, ó, que é a seguinte. Eu posso ter x elevado a y elevado a 2, tá? Então, eu posso aplicar a minha regrinha e fazer o seguinte, ó. Repetir a minha base e multiplicar os expoentes. Y vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes y, né? Então, ficaria 2y.
Só que pode ser que em algum momento eu queira trocar os expoentes de lugar, somente trocar. A gente sabe que multiplicar números não precisa da gente se importar com a ordem, né? Então eu posso multiplicar 2 vezes y, que isso vai ser a mesma coisa que y vezes 2, não é? Então isso implica que eu posso inverter a ordem dos expoentes. Então vai chegar um momento que eu possa querer escrever essa expressão aqui dessa maneira: x elevado ao quadrado e o y fora, beleza? Só trocar a ordem do expoente, não tem problema nenhum fazer isso, beleza? E muitas vezes vai ser necessário quando vocês pegarem equações de grau 4 para poder fazer a redução para o grau 2, tá? Então essa aí é uma propriedadezinha que a gente tem. Aí a gente vai ver mais outra agora. Pronto. A outra propriedade que a gente tem aqui é a potência de um produto, né? Essa daqui também é interessantezinha. Então, potência de um produto. Então, o que é que consiste essa propriedade aqui, ó? Eu posso ter uma base A, uma base B elevado a um expoente n, beleza? E pode ser que eu queira tirar esse parêntese aí, em alguma situação ou por conveniência, né? Então eu posso pegar esse expoente e distribuir ele para quem estiver dentro do parêntese. Então eu posso pegar o A e entregar o n para ele, posso pegar o B e entregar o n para ele também, tá? Com números, para ficar mais fácil, posso ter a seguinte situação: 2 vezes 3 é elevado a 4, tá? Então pode ser que em algum momento eu queira tirar esse parêntese e resolver separadamente cada base dessa, tá? Então eu posso pegar esse expoente 4 e fazer ele virar expoente do 2 e fazer ele virar expoente do 3 sem nenhum problema e sem nenhum prejuízo. Então eu posso ter aqui, ó, 2 elevado a 4 e eu também posso ter 3 elevado a 4. Só que também é importante vocês saberem fazer o caminho voltando, né? Porque em alguns momentos eu posso ter a seguinte situação: eu posso ter x ao quadrado vezes y ao quadrado vezes 2 ao quadrado, beleza? E eu posso querer juntar isso. Então eu posso fazer o seguinte: eu vou abrir um parêntese, pegar todas as minhas bases, x, y e 2, e jogar ela dentro, tá? Veja que o expoente de todas as bases é exatamente igual. Isso me dá a condição de colocar esse mesmo expoente aqui para fora, beleza? Só que vocês têm que ter cuidado nessa situação aqui, ó, para acabar não confundindo e fazendo gambiarra errada, né? Eu posso ter x ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2 à terceira, tá? Então veja o seguinte: meu x tem expoente 2, meu 3 tem expoente 2. Só que a minha base 2 aqui, ó, o expoente dele é diferente, né? Então eu posso só juntar essa galera aqui, ó, só essa daqui, ó. Então como é que ficaria? Eu abriria um parêntese, colocaria o x, colocaria o 3, fecharia o parêntese e o expoente que está nos dois números aqui, ó, eu coloco aqui fora, beleza? Ah, professor, e esse 2 a terceira aqui, onde é que ele fica? Ou bota ele aqui atrás, 2 elevado a terceira, ou se vocês quiserem colocar ele aqui na frente, ó, 2 elevado a 3, não tem problema nenhum, beleza? O importante é vocês terem segurança para fazer essas manipulações aí. Então vocês precisam literalmente conhecer a regra de cabo a rabo, para quando pegar algumas coisinhas mais complexas, vocês não sentirem nenhum problema maior, né? Então essa propriedade aí, ela é bem basiquinha. A gente tem outra que é parecida, só que ao invés de ser potência de um produto, que produto significa multiplicação, vai ser potência de um quociente, beleza? E o produto de um quociente, ele funciona do mesmo jeitinho, tá? Eu vou ter um número A, vou ter um número B,
dentro de um parêntese e o expoente fora. Eu posso querer retirar esse parêntese aí e distribuir o expoente, não tem problema nenhum, tá? Então eu poderia fazer o seguinte, ó. Pegar minha base A e elevar a n, pegar minha base B e elevar a n também, tá? Só distribuir o expoente para cada número, sem nenhum prejuízo, sem nenhum aperreio, tá? Então poderia ter 2 elevado a 4, deixa eu fechar aqui, e o 4 aqui embaixo, beleza? Então como é que eu poderia fazer aqui, ó? Peraí, deixa eu refazer isso aqui. Então, um exemplo diferente. Poderia ter 3 em cima, 7 embaixo, expoente 3, beleza? Então, se eu quiser resolver essa conta separadamente, eu poderia fazer o seguinte, ó. O 3, que é base, recebe o expoente 3. O 7, que é base, também recebe o expoente 3. E para resolver essa conta, ficaria 3 vezes 3 vezes 3. 7 vezes 7 vezes 7. Fazendo a continha aqui em cima. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, resultado 27. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Beleza? Então seria uma forma de se resolver uma situação dessa, tá? Só que novamente, pessoal, a gente pode tentar fazer o processo contrário, tá? Nada impede que a gente faça o caminho contrário, que na verdade para vocês do nono ano vai ser o que vai acontecer com mais frequência. Então vocês precisam conhecer bem essas propriedades. Então vamos dizer o seguinte: eu tenho em cima 9, tenho aqui embaixo o número 4. Beleza? Então, eu posso tentar transformar essa fração aqui em potência. Eu posso pensar no 9 como um número vezes ele mesmo. A gente sabe que 3 vezes 3 dá 9, né? 3 vezes 3 dá 9. E se repete duas vezes, a gente repete a base, somos expoente, dá 2. Então, eu sei que 9 é 3 ao quadrado. O 4 é a mesma lógica, né? O 4 eu posso escrever como sendo 2 vezes 2. Repete a base 2 e somos expoente, que dá 2. Então ficaria 2 elevado a 2. Agora perceba o seguinte: o meu expoente de cima é 2 e meu expoente de baixo também é 2. Então eu posso escrever 3 sobre 2 dentro de um parêntese e jogar esse expoente para fora para reduzir isso aqui a uma única potência, tá? Ficando com essa fração aqui elevado a 2. Então significa que isso daqui, ó, é exatamente a mesma coisa que isso, só que escrita em forma de potência, beleza? A gente tem outra aqui, ó, que é bem interessante também. Deixa eu dar uma olhadinha. Já viu a primeira, segunda, terceira. Na verdade, a gente já viu esse aí daqui. Aí, novamente, vamos para aquela situação de expoente negativo, tá? Expoente negativo, tá? Em caso de expoente negativo, a gente tem a seguinte situação para poder resolver. Vamos dizer que eu tenha, começar pelo básico, tá? 2 elevado a menos 3. Aí eu queira resolver essa potência aí. Só que expoente negativo para a gente não é uma coisa comum, tá? Então a gente consegue resolver potência com expoente positivo. Então eu vou dar um jeito de deixar esse expoente positivo. O que é que eu preciso fazer? Coloca o número 1 embaixo e inverte a minha fração. Então quem estava embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo, beleza? E o expoente 3 acompanha a base 2, só que agora ela vem positivo. Então, finalizo aqui a minha conta. O 1 em cima repete. Agora o 2 é 2 vezes 2 vezes 2, porque meu expoente indicou que a base se repetiu 3 vezes. Agora o 1 eu repito. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Finalizou aqui, ó. Tá? Eu poderia ter essa situação aqui, ó. 1 sobre 5 com o expoente menos 3. Essa fração tá invertida, né? Na verdade, isso aqui é um número inverso. Mas veja só, o expoente é negativo, pode ser que eu queira deixar ele positivo por algum motivo. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, inverter essa fração, tá? Assim que eu inverter essa fração, o meu expoente automaticamente fica positivo. Então, ficaria 5 sobre 1 elevado a 3, beleza? Aí, novamente, o 1 embaixo não faz diferença nenhuma, mesmo ela sendo uma potência.
Porque vamos só fazer o teste aqui, ó, naquela propriedade de distribuir o expoente. Então, o expoente 3 vem para o número 5, fica 5 elevado a 3. O expoente 3 também vem para o número 1, fica 1 elevado a 3. Eu vou só repetir 5 elevado a 3 aqui, ó, porque a gente vai fazer a conta com o número 1. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Aí, novamente, a gente cai naquela situação. 1 embaixo não faz diferença nenhuma, né? Então, eu não preciso escrevê-lo. Então, quando eu pegar uma situação dessa, minha gente, ó, 1 elevado a 2, 1 sobre 2, na verdade, elevado a menos 4, por exemplo, quando eu inverter a minha fração, ficaria 2 sobre 1 elevado a 4 positivo, porque eu inverto o sinal do expoente. Nesse caso aqui, ó, quando for o número 1 em cima, quando eu inverter a fração, eu já posso sumir com ele, tá? Então, ficaria somente 2 elevado a 4. E a gente finaliza aqui a nossa conta, tá? Novamente, muito cuidado nesse tipo de inversão, né? Porque às vezes eu vou dar só um númerozinho inteiro, por exemplo, menos 6, não, menos 6 não, tá 6 elevado a 2, negativo. Eu posso botar x elevado a menos 3. Veja que esse número não é uma fração aparente, né? Mas a gente pode botar 1 embaixo, a gente pode botar o 1 embaixo e inverter. Ficaria 1 sobre 6 e o expoente 2 acompanha. 1 sobre x e o expoente 3 acompanha. Beleza? Tem casos também onde a fração ela é com números diferentes de 1, né? Então, eu poderia ter 3 em cima, poderia ter 7 embaixo, e o meu expoente aqui, ó, ser um expoente negativo, menos 8, tá? Aí, novamente, a gente não resolve potência com número negativo, né? Então, qual é a ideia? É eu inverter essa fração para deixar o expoente positivo. Então, quem estava embaixo vem para cima, quem estava em cima vem para baixo. E eu fecho aqui, ó, o parêntese e o expoente fica positivo, tá? Aí eu posso aplicar aquela última regra que a gente acabou de ver, né? Pego esse expoente 8, distribuo para os números que estão no parêntese. Então, ficaria 7 elevado a 8, 3 elevado a 8. Aí aqui o de cima resolve em cima, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 8 vezes. E o de baixo a gente resolve embaixo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes, né? Multiplica e o resultado coloca embaixo. Então, para essa conta aí, ó, tá tudo certo e nada errado, né? E a gente tem a última situação, que também é bem básica, tá? Mas é importante você lembrar. Qualquer número elevado a zero, o resultado sempre é 1. Seja ele positivo, seja ele negativo, seja ele uma fração, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, menos 5 elevado a zero, resultado 1. Se eu tenho 3 sobre 2 elevado a zero, resultado 1. Não perco nem tempo querendo fazer conta. Se eu tiver 1000 elevado a zero, o resultado também é 1, tá? Então, isso aí é uma coisinha bem tranquila de se imaginar. Eu vou só fazer agora uma última questão aqui, que vai envolver a manipulação dessas propriedadezinhas aí, beleza? Pronto, vamos lá. Só para a gente finalizar aqui agora. Isso aqui está no livro de vocês, tá na página 74. É a letra D da questão 4, tá? Então, a questão é a seguinte, é 90 menos, abre chaves, 6 vezes, abre colchete, 2 elevado a 2, dividido por 1 sobre 2, elevado a menos 2, fecha colchete, mais 3 ao quadrado, fecha chaves, beleza? Então, essa aqui é uma expressãozinha numérica. Vocês já sabem o que é que precisa resolver, porque isso aí desde o sexto ano vocês aprendem que existe ordem de resolução de expressão numérica, né? Então, primeiro, atacar o que está dentro do parêntese. Quando eliminar o parêntese, a gente vai vendo as operações que a gente tem para tentar resolver, não é? Então, de cara, eu já vejo um parênteses aqui, ó.
1 sobre 2. Só que esse 1 sobre 2 está elevado a um número negativo, né? Eu posso deixar ele positivo fazendo a seguinte situação. Vou repetir tudo aqui, ó, 90 menos. Abre chaves, isso aqui 2 ao quadrado, dividido. Lembra que com o expoente negativo, para deixar ele positivo, eu só faço a inversão, né? Então, olha o seguinte aqui, ó, aquela mesma coisa que eu falei ali em cima. Quando eu inverter isso daqui, vai ficar 2 sobre 1. E o 1 embaixo, ele não faz diferença, né? Então, no fundo, a gente tem 2 elevado a 2 positivo, tá? Então, essa coisinha aqui, ó, é justamente 2 elevado a 2. Então, eu vou botar aqui o sinal de divisão, 2 elevado a 2, fecho o colchete, mais 3 ao quadrado. Então, é aquela coisa, não precisa se desesperar para resolver, vai fazendo de cada vez e vai repetindo a conta. Quando você parar, você vai olhar o que é que dá para fazer. Não tenho mais parêntese, né? Então, o próximo símbolo para se resolver é os colchetes. Então, eu olho aqui dentro do colchete, eu tenho divisão de potências de mesma base, tá? Então, a gente lembra da regra. A gente repete a base, subtrai os expoentes, né? Então, vai ser 90 menos, abre isso daqui, 6. Aí, agora eu vou para a conta, né? Repete a base, subtrai os expoentes. 2 menos 2, resultado 0, né? Mais 3 ao quadrado, fechou chaves. Então, repete 90 menos 2 elevado a 0, a gente sabe quanto é que dá, né? Qualquer número elevado a 0, resultado 1. E eu vou resolver logo essa potência aqui também. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Fechou aqui, ó. Então, eu só tenho essa chavezinha aqui. O que é que a gente precisa resolver dentro dela? Primeiro, a multiplicação, né? Então, ficaria 6 vezes 1 dá 6, mais 9. Tá? Então, ó, 90 menos 6 mais 9, resultado 15. A gente já elimina esse colchetezinho, essa chavezinha. 90 menos 15, resultado 75. Então, aqui a gente fecha essa revisãozinha aí com essa primeira parte do conteúdo da semana da gente, né? Então, no meio da aula aí, durante a semana, a gente vai tentar ver o que é que pode fazer em relação a essa parte do conteúdo, tá? Mas isso aqui vai ficar como material adicional para vocês.